Aleluia, boa noite, glória a Deus. Estamos aqui nessa noite maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Tá escutando direitinho, Rose? A paz, amiga. A paz. Tá escutando bem? Ah, então tá bom. Graças a Deus hoje entrou certo esse negócio, hein? A imagem tá boa, né? Ah, então tá bom. Então, peraí. Maravilha. Graças a Deus que nós estamos aqui. Então vamos orar para agradecer ao Senhor, a paz do Senhor Thelma, a paz do Senhor Tayane. Hoje deu certo esse YouTube, hein? Jesus da glória. Geise, a paz, Geise. Não é, mas tem um pessoal que tá falando que às vezes não tá chegando notificação do YouTube, viu? Poxa vida, hein? Mas amém. A paz, Geise, a paz, Paulão. Amém? Então, maravilha, gente. Vamos então orar para a gente agradecer ao Senhor por esse momento. Hoje a nossa aula vai até as 20h30, tá bom? Hoje é até as 20h30. Hoje começou um horário um pouquinho diferente, por conta do outro seminário que eu vou fazer à noite. Mas vamos lá estudar, tá bom? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós bendizemos a Ti por Tua graça. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, obrigado pela sua fidelidade, obrigada porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, Pai. Nós nos alegramos em Ti, nos alegramos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos ensina, nos instrui, e o nosso coração, Pai, ele se enche de alegria, porque o Senhor nos dá essa oportunidade maravilhosa, porque nós precisamos cada vez mais crescer, precisamos cada vez mais aprender, e o Senhor é infinito nas suas revelações, o Senhor é infinito, Deus, em tantas coisas que tem a nos mostrar. Te louvamos, Jesus, te adoramos, muito obrigada por essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, gente, glória a Deus, amém. A paz, gente, para todos, viu? A paz, amém, glória a Deus. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos aqui, que a gente viu que nós encerramos o mês de maio, a gente fazendo as ministrações que o Senhor nos deu, começamos a falar um pouco acerca do Espírito Santo, falamos acerca, bem por cima, só para cada um saber mais ou menos o que é, porque aí depois a gente marca realmente fazer tipo um seminário mesmo, sabe? A fundo sobre cada tema, sobre cada dom, os personagens bíblicos, eles, né, em quais ali se manifestavam a presença de Deus. Então nós estamos dando uma pincelada, né, porque muitos querem pelo menos saber um pouco onde eu encontro, né, na Bíblia, e está aqui. Aí depois nós vamos começar lá no profundo, amém? Tá bom? Então nós encerramos maio. Já peguem aí, vocês estão aí com a Bíblia, caderno na mão, todo mundo? Caderno, caneta, tudo direitinho? Amém. Então vamos lá, todo mundo aí com caderno, tudo em ordem, ó o caderno, certo? Tá, então só recapitulando, tá? Quando encerramos o mês de maio, nós terminamos falando sobre os dons do Espírito Santo, onde nós estávamos falando sobre os dons que manifestam o poder de Deus, certo? Vocês lembram quais eram os dons que manifestam o poder de Deus que nós falamos? Nós falamos um pouquinho sobre os dons que manifestam o poder de Deus, né? Que era o quê? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernir os espíritos, fé, dons de curar, operação de maravilhas, né? Então nós vemos esses dons são os dons do Espírito que manifestam o poder de Deus, né? Que aí ali é o Senhor falando ali, o Senhor mostrando, revelando o seu poder maravilhosamente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão dos dons espirituais
na situação dos nossos ministérios práticos, né? Então, você vai anotar aí Romanos capítulo 12, verso 6, Romanos 12, capítulo 6, verso 8, tá lá depois de Atos, vai indo lá que vocês encontram, tá? Vamos ficar bom de Bíblia aí também, hein? Então, Romanos 12, 6, 8, fala assim, ó. Só um momentinho. Amém. Só voltando aqui esse versículo, para todos pegarem aqui o fio da meada, tá? 12, 6, 8 fala assim, ó. Tendo, porém, diferentes dons, a graça que nos foi dada, se profecia, que seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Então, Romanos 12, 6, 8. Nós falamos que quem nos distribui esses dons espirituais é o Espírito Santo, assim como nós lemos na palavra. E o Espírito Santo, ele vai entregar esses dons da maneira como ele acha que tem que ser, certo? E quem faz essa distribuição é o Espírito Santo. Então, ele sabe como ele distribui, ele sabe, às vezes as pessoas falam assim, eu não sabia que eu tinha esse dom, mas de repente eu estava em certo lugar e parece que me veio uma revelação, me veio uma palavra de sabedoria, e eu não sabia que eu tinha isso. Por quê? Porque o Espírito Santo é ele quem distribui para nós da maneira como convém. Ou seja, de cada dom espiritual que nós temos, não é para que nós, né, para que isso, porque a gente se acha, ou porque não, eu quero ter muitos dons para mostrar para todos que eu quero. Não. Lembre-se que nós falamos o quê? Os dons espirituais é para compartilharmos na questão de ajudar o próximo, de fazer com que o reino de Deus seja conhecido, fazer com que as pessoas conheçam o poder de Deus, fazer com que as pessoas conheçam as maravilhas. E esse poder é dado a todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e tem ali dentro de si o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós vamos falar aqui agora desses dons espirituais que são para questões de ministérios práticos. Nós vemos o dom de ensino, certo? Dom de ensinar. Nós vemos nós vemos o exortar, vemos o repartir, vemos o presidir, nós vemos o exercitar misericórdia, socorro, governo. Então, sobre todos eles, nós estaremos falando, vendo alguns versículos. Por quê? Porque você também acaba se situando aí, né? Lógico que, como eu falei, tem os estudos que são realmente bem mais fundos, mas isso vai vir num próximo nível, com certeza. Aí a gente formando essa aí, estaremos sim, em nome de Jesus, crescendo, tá bom? Então vamos falar ministério de ensino. Será que todos estão para ensinar? O que será que a Bíblia me mostra? O que Jesus também fala sobre todas essas coisas? O que é que nós vemos na palavra, né? Então, primeiro, vai lá em Mateus. Vamos lá, Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Versículo 19, tá? Amém? Mateus 28, versículo 19, está escrito assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então aqui a gente vê em Mateus falando sobre a grande comissão que Jesus, ele foi falado que toda autoridade foi dado
a ele todo o poder foi dado nos céus e na terra. E ele fala assim, olha, vocês que são os meus discípulos, vocês devem prosseguir fazendo discípulos. E aí eu pergunto, tem como você fazer discípulos sem você ensinar alguma coisa? Não tem como. Quando nós falamos sobre, olha, você pode ensinar alguém, você pode falar daquilo que Deus está transformando na tua vida, você pode ensinar, talvez você falar, mas eu não consigo dar, talvez, estudos tão profundos, não consigo isso, mas você consegue sim falar sobre o plano de salvação, você consegue sim falar sobre Jesus que liberta, sobre o Jesus que transforma. Então, quando Jesus fala aí de fazer discípulos, é o quê? Ensinem uns aos outros. Eu falo porque assim, nós passamos a viver um tempo onde todo mundo tem medo. Não, eu não posso ensinar a Bíblia. Imagina, eu vou ensinar algo, só que assim, se você está aprendendo, está crescendo em graça, está crescendo em conhecimento, mesmo que você ache que o seu ensinamento é muito pouco, se você for dependente do Espírito Santo, se você for aquele que zela dessa palavra e que você lê, que você medita nela de dia, você medita de noite, você pode ter certeza que o Senhor, ele encherá a tua boca para você falar. Então, o discípulo, você ensina, você fala, nós ensinamos com ações, nós ensinamos com atitudes, nós ensinamos sentando, mostrando o que é a palavra de Deus. Sabe, quando eu paro e penso assim, imagina só quando todos nós, né, porque isso primeiro serve para mim, serve para todos nós, se a gente começar a se dispor a ler essa palavra e aprender, e daquele pouco que a gente aprender, a gente puder ensinar alguém, a gente puder falar, só que às vezes, sabe o que falta? Nos falta a ousadia, às vezes o medo toma conta, né? Então, assim, primeiro, todo cristão, todo aquele que tem Jesus, todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, se ele buscar do Senhor, ele será, sim, capacitado para ensinar, porque você pode discipular, ensinar, você pode ensinar o que é que o Senhor fez na sua vida, quem você era, quem você é hoje, quais são as ações que você está tomando para que amanhã você mude cada vez mais, para que você seja transformado cada vez mais. Então, nós temos que parar dessa questão desse medo, ai, mas eu não posso, mas eu não consigo. Mas, gente, pare e pensa, lembra quando o Senhor te chamou, você sabe sobre o plano da salvação, ai, pastor, eu não sei explicar sobre o plano da salvação, nós podemos aqui fazer uma aula, vamos fazer uma aula aqui, como que eu explico o plano da salvação para alguém, como que eu posso fazer? Não é verdade? Porque às vezes a gente até sabe, eu falo por mim, muitas vezes eu até sabia algumas coisas, mas eu não conseguia reproduzir, eu não conseguia falar, eu falava, eu sei, mas eu não sei como explicar para alguém, eu não sei como fazer isso. E foi onde realmente eu comecei um trabalho juntamente com o Espírito Santo e falando, Espírito Santo, me ensina na praticidade, né? Porque, sabe, Jesus, ele é simples. Se a gente fala de um evangelho tão complicado, palavras tão complicadas para as pessoas vão falar o quê? Eles vão achar que, nossa, nunca vou entender o que é o evangelho, nunca vou entender o que é Jesus. Por quê? Nós não precisamos complicar, porque Jesus, ele era simples, né? Nós vemos que Jesus, ele ensinava em parábolas, ou seja, ele pegava aquilo que era cotidiano para nos ensinar. Porque imagina se ele fosse falar na sabedoria que ele realmente tem, a gente não ia entender nada. Lembra das Bíblias antigas? Eu lembro quando tinha as Bíblias de 7 anos de idade, quando cheguei a pegar 10, 12 anos que a gente ia ler, você não entendia nada, porque era um português tão, né, né, a gente fala assim, tão português, que você lia e você não compreendia nada. Então, nós temos que pedir ao Senhor a simplicidade para pregar o Evangelho, para fazer com que a pessoa que me escute entenda, né? Não precisamos, às vezes, ficar usando tantas palavras, tão difíceis, tantas coisas, mas não, só assim, olha, um dia eu estava perdido, um dia eu estava desesperançoso, um dia estava em depressão, me aconteceu isso, aquilo, outro, tinha um vazio dentro de mim, mas sabe o que aconteceu? Olha, eu quero te mostrar, tá aqui, ó.
João 3,16, olha, aqui está escrito que o Senhor, ele enviou o seu Filho amado. E aí eu descobri desse Jesus que morreu por mim na cruz. Quando eu entendi que ele me perdoava e ele me aceitava da maneira que eu era, porque você não precisa estar pronto para aceitar Jesus, você simplesmente tem que levantar suas mãos e reconhecer que você é pecador. Ele te aceita da maneira como você está. E aí, de dia em dia, você será transformado. Então, você hoje já pode pregar sobre isso, você já pode ensinar alguém que vai falar: nossa, eu nunca escutei sobre isso, imagina, nunca falei. Então, quando nós falamos um pouco sobre o ensino, né, a gente passando bem assim, só para se ter uma noção, todos nós estamos aptos assim a ensinar. O discipular é você ensinar, é você demonstrar, certo? Então, daquilo que aconteceu em você, é aquilo que você transmite, tá bom? Marca aí Romanos 12, Romanos 12, versos 6 e 7, fala sobre os diferentes dons, amém? Que o Senhor, ele distribui, né? Ele distribui da maneira como ele quiser. Então, na prática, vamos lá, na prática. Então, o que é o Ministério de Ensino na prática, pastora? O Ministério de Ensino, ele é o quê? São os vocacionados por Deus para o ministério de ensinar, ou seja, são aqueles que são chamados para edificar a igreja. Olha só, se nós somos discípulos do Senhor, né, se ele falou ide e fazei discípulos, então eu também estou vocacionada a fazer discípulos e a ensinar. Fazer isso para o quê? Para edificar a igreja, tá bom? Porque as pessoas falam, não, imagina, não, gente, calma. Né? Vamos com calma, a gente não precisa entrar em desespero, né? A gente tem que ir alinhando. É lógico que cada um tem os que serão mestres, né? Que o Senhor realmente capacita para ensinar. Os mestres não acham ruim de estudar, de ficar horas e horas e horas estudando para poder repassar o conhecimento. Ele tem alegria nisso. Mas você também pode ensinar sendo um discipulador, ensinar alguém, né? Ensinar o evangelho da verdade, amém? Então vamos lá, Mateus, nós estamos aí em Mateus, vai lá, Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 28. Mateus 27, 28. Olha só que maravilha. Jesus, hein? Vamos falar de Jesus. Olha só. A partir do 28, tá? 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, para que eu seja realmente um discipulador de êxito, para que realmente eu seja um mestre, porque não são letras, tá? Porque nós falamos assim, a letra, vocês já ouviram essa frase, né? A letra, ela mata, mas o espírito vivifica. É que nem quando eu falo, há muitos anos atrás, as pessoas tinham um pavor terrível da teologia. É errado você aprender teologia, gente? Lógico que não, porque teologia é o estudo de Deus. O erro é você achar que o seu conhecimento que você tem de toda a cronologia, de todos os tempos, de todas as matérias ali, eu sei sobre paracletologia, eclesiologia, eu sei sobre isso, sobre aquilo outro, sei sobre escatologia, sei sobre as cartas paulinas, então você tem o conhecimento da letra. Só que se você só tiver a letra e você não tiver ali o espírito de vida, isso não adianta nada, porque você vai falar, você vai ensinar e não haverá transformação em ninguém. Não haverá mudança, porque mesmo no ensino, sendo como uma escola, né, de você ensinar ali, vamos entender as frases da Bíblia, vamos estudar agora sobre as cartas paulinas, sobre isso, mesmo sendo um estudo de matéria a matéria, temas e temas, personagens, livros, mesmo sendo assim, esse estudo ele tem que trazer uma transformação.
Ele tem que trazer transformação, porque Jesus Cristo, ele transforma, Jesus Cristo, ele liberta. E os ensinamentos de Jesus, havia nele o quê? Havia autoridade. Aqui está falando que as pessoas ficavam maravilhadas com Jesus, porque daquilo que ele ensinava havia autoridade. E quando os escribas ensinaram, não. Tenho certeza, né? Quantas vezes nós recebemos, sim, na nossa vida estudos e que a gente olha, você estuda, porque você precisa conhecer. Mas, de fato, aquilo não te trouxe vida. De fato, aquilo não te aguçou a vontade de falar, eu quero aprender mais. Eu quero mais. Sabe, quando você estuda e aquilo, ele enche a tua vida. Eu, outro dia, contei para algumas pessoas na sala de aula, ensinando, que certa vez eu fazendo um curso lá na Jocum, muitos anos atrás, e eu tive aula com uma missionária, que o nome dela era Durvalina Bezerra. Meu, aquele dia, aquela aula, e era uma senhorinha, uma senhorinha, e ela entrou para dar aula, e a gente ali, tudo jovens, né, então jovem, a gente faz piada com tudo, a gente brinca com tudo, e aí eu olhei naquele dia para aquela missionária do Valina, lá na Jocum, e falei, mas o que essa senhora tá fazendo aqui para ensinar a gente? Falei desse jeito, né, mas olha, não tá nem conseguindo andar, olha só, a doideira, né, mas era mesmo, né. Aí, beleza, sentamos e ela começou ali ministrar a palavra. Pai da glória, mas ela começou a falar sobre ética cristã. Gente, e ela foi falando, e ela falava, e ela sentava, porque não aguentava ficar muito tempo em pé, sentava de costas e falava assim, olha, eu quero que vocês abram o versículo tal, aí alguém lia, às vezes pegava errado, não, você leu errado, você leu tal versículo. Só que não pela questão dos endereços que ela sabia, mas pela questão de que quando ela terminou aquela aula, que deu um intervalo para a gente ir para o nosso lanche, ninguém conseguiu comer. Ninguém. Nós saímos ali, ficamos ali no pátio ali, e a gente assim, tudo sentado no chão, e a gente não... A gente assim, tudo sentado no chão, e a gente não conseguia comer. Porque o ensinamento que ela nos deu da palavra, ele foi tão impactante aqui dentro, que começou a mexer aqui dentro, e a gente sentada assim, ó, não conseguíamos comer. E ali, quando voltamos depois para a sala de aula, e ali aquela senhora, sabe, ensinando, toda de cabelinho branquinho, e ela ensinava, mas existia vida nela, existia vida, e ela é realmente, pela Jocum, uma missionária extremamente, muito conhecida, e ela falava assim, de todos os anos do meu evangelho, eu ainda preciso aprender mais, eu ainda preciso mergulhar mais, porque eu ainda não sei muita coisa, mas o Espírito Santo, ele me ensina todos os dias. E eu lembro que aquele dia, aquilo me marcou de uma maneira tão profunda, que naquele dia eu fiz uma oração e eu falei, Senhor, que no dia que eu tiver que ensinar realmente sua palavra, que seja para transformar, que seja para causar isso que causou dentro de mim, porque eu fui para casa e não conseguia nem dormir pensando naquelas palavras, naquele ensinamento. Então a gente para e vê Jesus, ele era simples, a gente não precisa, sabe, querer ser tão, né, a gente quer ser tão, que não sei o quê, mas sabe, o que precisa ter em nós é vida, é poder de Deus, é comunhão com o Espírito Santo, é você parar, você ter alegria em ler, e você ver alguém ali que quer aprender, se dispõe a começar a ensinar, começa a ler um versículo, olha, essa parábola fala sobre isso, sobre aquilo outro, e você vai ver como o Senhor começa a te encher. Lembra que nós falamos, foi na live de ontem, né? Falando sobre o nosso depósito espiritual, o que é que você tem feito com esse depósito? Se você só pegar e colocar tudo ali dentro, vai ficar tudo ali encalhado. Mas se você pegar e começar a distribuir, começar a ensinar, começar a discipular, o Senhor começa a dar mais, ou seja, você recebe e você dá, você recebe e você dá, você não é só recebedor, quero ficar eu cheio da glória. Lógico que eu quero, nós queremos, mas eu tenho que ver, Senhor, eu quero transbordar. Mas, gente, quando você transborda, você tem que transbordar para fora. O transbordar é alcançar outras vidas, é transformar outras vidas, amém? Então, que haja em ti autoridade para ensinar, autoridade para pregar a palavra, para mostrar. Pegue algo simples e me ensine alguém, fale, olha, Jesus aqui fez isso, curou um leproso, sabe assim? Então, é essa transformação que o Senhor está nos ensinando nesses dias, e eu tenho certeza
que daqui alguns dias, aqui, sabe, não muito longe, eu acredito, vocês vão falar, nossa, Adri, realmente, eu parei de achar que não, porque é só pastor que pode ensinar. Não, nós estamos falando de ensino, esse ensinamento é uma coisa, a gente falar de mestres que dão, né, que preparam as coisas para poder trazer tudo certinho, tudo mastigado, tudo preparado para o discípulo, mas o discípulo tem que ir, tem que fazer, o discípulo tem que compartilhar, o discípulo tem que ensinar, gente. Parem de ficar parados falando, eu não posso, para com isso, porque o Senhor fala que o reino de Deus, ele é tomado à força, amém? Romanos, agora vamos lá, Romanos, a paz para todo mundo que está chegando, todos a paz, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos lá, Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Amém? Maravilha. Está escrito assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aqui já está muito claro, falou, gente, olha, apresente o seu corpo como sacrifício vivo, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Se a palavra, se o Senhor fala, olha, ide fazer discípulos, abre a tua boca que eu te encherei, o Espírito Santo te ensinará, o Espírito Santo te direcionará, porque ele é o melhor mestre, então tome posse, porque essa autoridade já foi dada a você, já foi dada. Deus, ele não vai escrever uma coisa na tua palavra para ficar brincando com a gente de ioiô, Deus não faz isso, mas ele está falando para você nessa noite, ei, eu capacito. Se você começar a se dispor, se você começar a aprender, começa a ler, começa a ter zelo, começa a obedecer, me honre nisso aqui. E então, quando você começar a ser cheio, você entender que você tem que distribuir, que você tem que ensinar, que você tem que falar, nós seremos transformados, gente. Pensa, estou aqui pela graça do Senhor, estamos aqui, a gente aprendendo, certo? Estamos aqui estudando, aprendendo. Agora, isso não pode parar por aqui. Não pode. Aí eu vou. A gente ficou o mês aí passado, né? O mês todo foi tremendo o que o Senhor fez esse mês que passou. Os nossos devocionais pela manhã está sendo bênção de Deus mesmo. Mas pensa só, nós estamos aqui numa live realmente para a gente estudar. Agora pensa, eu venho, preparo, estudo, porque tudo isso toma boa parte do nosso dia para você parar, para você estudar, saber como você vai reproduzir, e ainda tem que existir vida e autoridade para que você seja transformado. Só que se isso chegar aí, não pode paralisar aí. Você vai aprender, você vai degustar, você vai mastigar e você fala, calma aí, Senhor, então começa a me dar oportunidades. Me dá oportunidades para pregar o evangelho, me dá oportunidades para discipular, para ensinar alguém que quer aprender. Sabe? Começa a pedir essas oportunidades. Nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos pregar o evangelho e você é capaz sim de transformar vidas, você é capaz sim de falar do que o Senhor já tem feito na tua vida. Sabe? O discipulado, ele não é somente esse ensino aqui, ó, de que a gente pega aqui os versículos e a gente lê e a gente, nossa, agora eu sei alguns livros onde está escrito isso. Não, mas o discipulado é você contar experiências, você dividir, olha, comigo foi assim, Deus fez isso, e aprendi aquilo. Tem hora que a gente ri das nossas palhaçadas de tanta coisa que a gente já fez, mas a gente chora, depois a gente dá risada, e as pessoas vão aprendendo. Então, que nessa noite você entenda que essa autoridade de Jesus já está sobre a tua vida. Amém? Agora vamos lá, Tiago, capítulo 3. Amém? Procurem aí, Tiago, capítulo 3.
Tiago, capítulo 3. Gente, eu não tô conseguindo folhear a folha, não. Folhei. Tiago, capítulo 3, tá? Olha lá, Tiago, capítulo 3 está falando assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Amém? Aqui nós falamos realmente sobre a questão quando nós falamos sobre o cuidar, sobre o zelar, sobre o obedecer a palavra e acredito, gente, que isso também cabe para a gente em muitas coisas, porque do que adianta você pregar e você não viver? Do que adianta você tentar discipular e você não viver? Né? Ou você ensinar, eu posso até preparar, muitos até podem ter a habilidade de sentar, vou preparar isso, o tema, e o Espírito Santo vai ensinando, vai direcionando. Só que assim, fala assim, olha, aqueles que querem se tornar mestres, fiquem sabendo que receberão maior juízo. Sabe por quê? Quanto mais nós sabemos, mais nós seremos cobrados. Porque quando você sabe do que está escrito na palavra e nós vivemos totalmente o contrário do que nela está escrito, e aí é onde está o perigo. Ainda mais se somos daqueles que ensinamos, né? Daqueles que ministramos, que ensinamos. Por quê? Não fala assim, fala assim, olha, o Senhor, Ele perdoa o tempo da ignorância. Não é verdade? Ele perdoa o tempo da ignorância. O Senhor, Ele perdoa. Mas a partir do momento que nós já começamos a ter conhecimento, então nós sim seremos cobrados daquilo, porque nós sabemos. E isso a gente não fala aqui sobre só a questão do mestre, do ensino, mas para tudo. Porque se o Senhor falar, eu já te dei autoridade, você não vai. Se o Senhor falar assim, o reino de Deus é tomado à força, aí ficamos na covardia. E de fazer discípulos, eu não tenho tempo. Sabe assim? Então, quando a gente começa a ver o que está escrito na palavra e a gente começa a se negar, nós seremos cobrados disso, porque eu já sei. Aquele que tem que fazer o bem e não faz, está o quê? Está pecando, porque você sabe que tem que fazer, mas você não faz. Só que estou falando isso agora não para que fiquemos pesados de coração, porque o Senhor, Ele vem para nos ensinar, Ele nos exorta, e ainda mesmo na sua exortação, que às vezes é dura, Ele nos traz com amor. Eu estou falando que não podemos mais a gente ficar vivendo realmente como covardes, a gente se esconder atrás das nossas coisas, e a gente fica com medo disso e daquilo outro, mas a gente tem que falar, Deus, se o Senhor falou, o Senhor fala que já me deu autoridade, o Senhor fala que me dá sabedoria, o Senhor fala, enche a tua boca, abre a tua boca que eu te encherei. Então, Senhor, eu tomo posse disso agora. Eu tomo posse. Então, eu desejo e profetizo que sobre ti, sobre a tua vida, haja manifestação do Espírito Santo de Deus, manifestação dos dons espirituais, e que você entenda que esse depósito aí, cuida desse depósito e começa a distribuir, e aí você passa a viver um momento maravilhoso quando você vê que você pode ser um canal, um agente de transformação na vida de alguém, que mesmo daquilo pouco que você sabe, das coisas que você passou, você distribui. Quando você olha para alguém que o Senhor está transformando, que o Senhor está libertando, que o Senhor está curando, a gente fica maravilhado, não porque nós falamos, mas porque nós abrimos a nossa vida para que o rio de Deus fluísse em nós. Então, quando nós vemos alguém que estava aprisionado, que estava amarrado, sabe, em tantas coisas que prendiam e não deixavam a pessoa caminhar, e de repente você começa a ver a pessoa caminhar, você começa a ver que o sorriso mudou, que o rosto mudou, você começa a ver as coisas desatando. Gente, isso é maravilhoso, porque nós vemos que é o poder de Deus, nós vemos que é o Espírito Santo de Deus que transforma, nós somos somente canal, né? Nós somos somente o leito ali, mas o rio de Deus tem que passar, mas é preciso que esse leito aqui, que esse espaço aqui, liberalidade para que o Espírito Santo possa sim fazer maravilhas sobre essa terra. Agora, que vocês voltem lá para Mateus. Mateus,
Mateus capítulo 4, tá? Mateus capítulo 4, versículo 23. Amém? Amém, glória a Deus, Rose, amém, aleluia. Né? É isso que nós temos que fazer para todos, nós temos que ser agente de transformação, em nome de Jesus, amém? Olha só, Mateus 4, 23, está escrito assim, ó. E percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades no meio do povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus, ele era um mestre por excelência. Porque Jesus, ele falava, ele fazia, ele mostrava para os discípulos. E ele simplesmente se colocava diante do Pai para ensinar os mistérios, para mostrar ali na prática o que era o curar, o que era lavar os pés, porque eu posso, às vezes, ensinar muito, falar sobre o lavar os pés, porque lavar os pés, mas será que a gente, diariamente, será que a gente, na nossa caminhada, temos essa humildade que Jesus teve de lavar os pés? Será? Será que nós temos essa humildade? Então, de quando temos que ensinar, transmitir algo para alguém, no ensino, isso tem que ser de fato verdadeiro em nós, porque senão a gente pode falar a letra, mas não haverá transformação, não haverá vida. Então é por isso que hoje eu falo e sempre estou falando sobre total dependência do Espírito Santo para ensinar, para exortar, para dar direção, porque Jesus é o Jesus que transforma. Jesus, ele foi um mestre por excelência, por onde ele ia, as multidões o seguiam, porque as pessoas queriam escutar o que saía dos seus lábios. Jesus orava, Jesus, ele curava, sabe, libertava, e as pessoas estavam ali porque elas tinham sede de Jesus. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você agora, nesse momento. Na quarta-feira, nós estaremos aqui às 7h30, certo? 7h30, nós vamos, em nome de Jesus, prosseguir ainda mais um pouco sobre a questão do ensino, que o Senhor tem muito mais coisas, mas hoje, a mensagem que o Senhor deu, mesmo através desse estudo, era te despertar de que o ensino é para todo aquele que é discípulo, porque se Jesus falou, discipulem, ide e discipulem, ou seja, ide, ensinem a palavra, ensinem com a conduta de vocês, ensinem com o falar de vocês, façam discípulos, sejam vocês espelho para o mundo, sejam vocês sal para essa terra, em nome de Jesus Cristo. Então, nós vamos orar agora, nós vamos profetizar e declarar que você vai arrancar esse bloqueio da tua mente, que você não tem capacidade nem para falar sobre o plano de salvação para alguém. Em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos quebrar isso hoje em nome de Jesus Cristo, amém? Pai querido, nós estamos aqui, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, te agradeço por cada pessoa que está agora nessa sala de aula, cada aluno, Deus, pessoas, Deus, que estão sedentas para aprender de ti. Nós entregamos ao Senhor cada vida. Pai, eu te peço agora, Deus, que haja em nós habilidade, que haja em nós sabedoria, que haja, Senhor, sobre a vida de cada um agora o romper, Deus, que eles sejam renovados na mente, que eles sejam, sabe, que haja, Senhor, uma transformação na mente para que eles possam entender que sobre eles está a autoridade de Jesus Cristo, que quando Jesus falou ide e fazer discípulos, ele estava nos mandando ensinar com nossa conduta, com nossa palavra, ensinar a palavra, ensinar os sermões. O Espírito Santo distribui os dons, mas existe uma coisa básica que Jesus nos disse:
vai, façam discípulos, falem de mim, mostrem a palavra do Pai, mostrem o quanto vocês estão sendo curados, transformados, mostre para eles o que é o plano de salvação, mostre para eles o que é a esperança desse mundo. Por isso, Senhor, nessa hora, nós te agradecemos por essa palavra, e assim como nós falamos esses dias sobre que nós somos o depósito, que os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, eles está sobre nós, mas nós precisamos sim fazer bom uso, precisamos receber, mas distribuir, mas repartir, Deus. Chega desse egoísmo de achar que temos que somente ficar preso dentro das igrejas. Hoje, todo mundo, a gente cultuando dentro dos nossos lares, tendo as nossas salas de aula dentro de casa. Quantos estão despertando, Deus? Muitos despertam, outros não, mas quantos despertaram e viram que o evangelho é muito além daquelas quatro paredes, de pessoas brigando por cargos, por nome, por unção, quem fala melhor. Ah, Senhor, isso não nos leva a nada, Pai. Mas, Senhor, nós queremos te dar graças porque o Espírito Santo, ele está ministrando nossa vida. Obrigada, Espírito Santo, porque você está nos mostrando qual é realmente a nossa real função aqui nessa terra, qual é realmente a nossa missão. Obrigada, porque mesmo com tudo acontecendo, o Senhor está despertando, e aqueles que estão atentos, aqueles que estão com os olhos abertos, estão começando a viver um novo nível espiritual. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos. Obrigada, que haja um desatar sobre cada pessoa que está aqui comigo agora, cada pessoa que me escuta, que haja um desatar em nome de Jesus de dons espirituais, um desatar ministerial, Senhor, que se livrem de amarras, de dores, de medo, que se livrem de tudo isso, mas que eles sejam livres, que sejamos livres em Cristo Jesus, para que nós possamos cumprir a grande missão, cumprir o ID que Jesus falou para nós, que cada um seja usado da maneira como o Senhor tem chamado, Deus. Mas nós decretamos agora, todo medo caia por terra no meio do teu povo, em nome de Jesus, porque a autoridade já nos foi dada. Se o Senhor chamou, e operando o Senhor, quem impedirá o agir de Deus em nossas vidas? Então, Senhor, muito, muito, muito obrigada por todas as coisas, que a tua paz esteja sobre nós, que a tua luz resplandeça sobre nossa vida, tenha misericórdia de nós, Pai, que o seu amor nos abrace nessa noite poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém, em nome de Jesus. Amém, gente. Glória a Deus, aleluia. Então, amém, gente. Para esse nosso estudo amanhã não, quarta-feira, nós estaremos aqui às 19h30, tá bom? Somente essa semana eu preciso colocar 7h30 por conta de um curso meu, mas aí na semana que vem a gente faz às 20h30, não sei se para vocês ficarão melhor, aí vocês me mandem mensagem, postem aí nos comentários, que isso vai me ajudar também, né? Poste aí nos comentários aí pra gente horário, 19h30 ou 20h30, segunda e quarta-feira é a nossa escola, estudando a palavra de Deus. Amém? Então, gente, ó, um beijo, a paz, glória a Deus, gente, a paz do Senhor, Deus abençoe, hein? Ó, o chat aqui tá que tá, hein? Amém. Então, gente, beijo. Fique na paz do Senhor, a paz para todos, tá bom? Tchau, tchau.